Eu sou natural lá de Criciúma, Santa Catarina, não sei se alguém aí eventualmente conhece essa cidade, essa região, né? Além de mim e do pastor Fabrício. E eu não nasci em lar adventista, não nasci criacionista, né? Eu era evolucionista, na verdade, vocês vão saber daqui a pouquinho como é que foi essa história. E com 18 anos, 18 para 19 anos, eu tive contato, primeira vez, com o criacionismo. Hoje sou autor de livros criacionistas, até quero mostrar aqui alguns para vocês, são todos da CPB, né? Esse aqui é o História da Vida, um livro em que eu agrupei aqui os principais argumentos que me fizeram abraçar o criacionismo, né? Esse aqui é outro que eu escrevi com um amigo chamado Denis Cruz, A Descoberta. É um livro, uma ficção, tem personagens, tem um enredo, tem uma história, e aqui nós apresentamos também os argumentos teístas, criacionistas, ao longo de uma trama, né? Foi muito divertido até escrever esse livro aqui, A Descoberta, a experiência que revolucionou a vida de um cientista ateu. Mas talvez vocês conheçam mais esse livro aqui, The Power of Hope, que foi um livro missionário de 2018, foi publicado em várias línguas, essa aqui é a versão inglesa. E eu acredito que alguns aí devem ter distribuído esse livro aqui, né? É O Poder da Esperança. Também foi um grande privilégio para mim ter escrito esse livro juntamente com o Dr. Julian Melgossa, que é um psicólogo da Associação Geral. Um livro que alcançou o mundo, aí teve uma tiragem de muitos milhões de exemplares. Para mim foi um tremendo privilégio e uma bênção ter participado desse projeto, né? Do Impacto Esperança, né? Que Deus use esses materiais que foram espalhados e têm sido espalhados todos os anos aos milhões, né, para que muitas pessoas realmente alcancem, compreendam a mensagem de Deus para elas e aceitem a mensagem de salvação. Muito bem, eu vou começar lendo aqui com vocês um texto. Eu peço que vocês, se têm a Bíblia aí por perto, abram comigo em João capítulo 8, um texto bem conhecido, João capítulo 8, verso 32, que diz assim: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Estou lendo aqui já na tradução Nova Almeida Atualizada, que é uma nova versão que a Sociedade Bíblica produziu. Já estamos usando essa nova versão aqui. Você vê que não tem mais o vós, né? Algumas palavras mais em desuso, aí, antigas, também caíram já em desuso. Então, essa nova versão, ela traz uma linguagem mais contemporânea, porém é bem fiel aos originais aí, hebraico e grego, né? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela. Tem uma apresentação aqui em que eu vou mostrar para vocês algumas fotos, alguns textos, né? E eu acho que fica mais interessante assim. Bem, o título que eu dei para essa mensagem de hoje: Porque creio, jornalista ex-evolucionista investiga os argumentos sobre a existência de Deus. E sim, nessa foto aí sou eu, quando tinha 9 anos de idade. Eu pedi aos meus pais de presente de aniversário um microscópio, né? E eu queria ser cientista quando era criança, queria um dia poder fazer minhas pesquisas, né? De alguma forma Deus realizou esse desejo, não como eu esperava, né? Mas de outras maneiras. Eu vou contar então para vocês nesse momento a experiência de como Deus me fez conhecer a verdade e como ela me libertou, de que ela me libertou, enfim. Então o texto que eu li com vocês é esse aqui, para mim um texto muito significativo, porque ele fala da minha experiência mesmo, né? Um texto que mostra algumas coisas logo de cara, assim. Primeiro, o fato de que a verdade existe, né? Nós vivemos numa sociedade dita relativista. Para as pessoas de hoje, muitas delas pós-modernas, a verdade nem existe mais, né? Elas acham que cada um tem a sua verdade, cada um deve ser feliz buscando a sua verdade. Só que é muito estranha essa afirmação, porque se cada um tem uma verdade e a verdade é excludente, né? Ela só pode ser uma verdade. Como que isso pode ser verdade, né? E aqueles que dizem que não existem verdades também estão se autocontradizendo nesse momento, porque ao dizer isso, eles estão afirmando uma verdade. Para eles, é verdade que não existe verdade. E com isso eles se contradizem, né? Porque se não existem verdades, isso que eles estão dizendo pode ser uma falsidade. E eles podem estar errados, e assim existir uma verdade. Agora, se para não serem incoerentes no que estão dizendo, eles disserem, não, mas o que eu estou dizendo é verdade. Então, você acabou de provar que você está enganado. Existe uma verdade, pelo menos a sua, né? De que não existem verdades. Então é um mundo muito contraditório,
muito estranho, esse que estamos vivendo, né? Fluido, para usar a expressão de um filósofo mais moderno. Mas a Bíblia ela é categórica, a verdade, Jesus é categórico. A verdade existe. Existe e mais, ela pode ser conhecida. E eu louvo a Deus por isso, né? Se aqueles que buscam sinceramente conhecer a verdade, vão encontrá-la. Essa é a promessa de Deus. Porque ela, na verdade, é uma pessoa, não é uma ideia, não é algo que você precisa ir até o Monte Tibé, subir até a montanha para ir buscar essa iluminação, essa verdade. Não precisa. Essa verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é uma pessoa, tudo que eu tenho que fazer é me encontrar com essa pessoa. E eu encontro Jesus por meio da oração e do estudo da palavra de Deus, entre outras coisas, né? Então, à medida que eu leio a Bíblia, que eu estudo a Bíblia, que eu oro, eu estou conhecendo cada vez mais a verdade. E uma vez que eu tenha um encontro com essa verdade que é Jesus, olha o que acontece, ela me liberta. E eu fui libertado, graças a Deus por essa verdade. Eu tenho certeza que vocês todos aí que estão me ouvindo também já foram libertados por essa verdade, estão sendo libertados todos os dias por essa verdade chamada Jesus. Vamos lá então, vou contar para vocês como foi que essa verdade me encontrou, tá bem? Aí está. Deixa eu explicar um pouquinho a origem desse meu nome, né? Michelson. Quando eu viajo para países anglófonos, geralmente eu escuto as pessoas me chamarem de Michaelson, mas está tudo certo. É que a minha mãe não sabia que tinha essa pronúncia e colocou e disse que era Michelson e está acabado. Ficou assim mesmo. Ela se inspirou nesse cientista aí, ó, nesse senhor, Albert Abraham Michelson. Foi o primeiro prêmio Nobel de Física dos Estados Unidos. Morreu em 1931. E quando eu descobri isso, descobri que meu nome tinha sido... Na verdade é um sobrenome, né? Meu nome é um sobrenome. Filho de Michael, né? Eu descobri duas coisas que me deixaram muito feliz com esse nome que a minha mãe escolheu para mim. Primeiro, era o nome de um cientista importante, talvez não tão famoso, né, quanto o outro Albert, o Einstein, mas ele foi importante, sim. O Albert Michelson calculou a velocidade da luz pela primeira vez, por exemplo, só para citar uma descoberta dele. Quando eu descobri isso, eu fiquei bastante feliz. Puxa, meu nome foi de uma pessoa importante, um cientista importante, né? E isso também aguçou, de certa forma, um pouquinho mais a meu interesse por ciência, por pesquisa. E mais tarde, quando eu conheci a Bíblia e descobri que Miguel, ou Michael, né, é Jesus, o próprio Jesus, e que Michelson é filho de Miguel, o significado desse nome, aí eu fiquei mais feliz ainda. Quer dizer que meu nome não apenas veio de um cientista importante, como ele representa, quer dizer, filho de Jesus. Então, eu até brinco dizendo assim, quando chegar no céu, e a gente sabe que a gente vai receber novos nomes, né, de Jesus, eu vou dizer assim para ele, pode deixar esse, eu gostei. A minha mãe escolheu muito bem e eu fico grato a ela por essa escolha, né? Mas, enfim, é só uma curiosidade aqui para vocês a respeito desse nome diferente, né? E que eu ouço tantas pronúncias diferentes por aí. Muito bem, lá na minha casa, quando eu era criança, nós não tínhamos livros criacionistas, eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Minha família é católica, minha mãe era mais praticante, meu pai não, e todos os livros, enciclopédias e documentários que eu assistia, filmes que eu assistia, eram todos de cunho evolucionista. Então, minha formação, eu estudei em escolas públicas desde a minha infância até a faculdade. Eu fiz a primeira faculdade, foi numa universidade federal, lá em Santa Catarina. Portanto, eu cresci ouvindo o tempo todo que o ser humano é resultado de processos evolutivos, que a vida começou lá no mar primitivo, primordial, toda essa história aí da carochinha que contam para as crianças desde cedo, a ponto de que quando chegam nas universidades elas nem conseguem mais questionar nada, porque já sofreram um processo de lavagem cerebral. Eu sei do que estou falando porque eu passei por isso, né? Então, tive uma formação totalmente evolucionista. Como prova disso, eu costumo mostrar esse livro aí, ó. A capa dele está aí, a Projeto Alpha. Foi o primeiro livro que eu escrevi na minha vida. Eu tinha 15 anos, eu pedi para os meus pais de presente de Natal uma máquina de escrever. Lembra disso? Alguns estão rindo aí, já estão revelando então a idade, né? E quem sabe o que é datilografia está revelando o RG, a idade. Eu sei o que é isso, eu não cheguei a fazer curso de datilografia, mas aprendi a catar milho, como a gente falava, né? Com a minha maquininha de escrever que eu ganhei de presente dos meus pais. E o primeiro livro que eu escrevi foi esse aí, com aquela máquina de escrever, uma Olivetti. Eu guardo até hoje como recordação. Esse livro é evolucionista. Inclusive eu gosto de desenhar, na época eu desenhei essa capa também, fiz ilustrações internas, enfim, e conta a história do que seria o próximo passo da evolução humana.
E eu mostro esse livro como um documento que prova realmente que eu defendia Darwin, né? Eu defendia esse ponto, aliás, um outro inglês, né? Charles Darwin. Defendia esse ponto de vista, era um entusiasta da teoria da evolução. Então, imagine como foi difícil a minha mudança, né? A minha troca de paradigmas. Então, esse livro aqui, eu não dou, eu não empresto. Aliás, eu só tenho o original e, graças a Deus, nunca foi publicado, porque não expressa mais a minha forma de pensar, e era muito ruim também. Foi o primeiro, né? Tenho dó de mim aí, né? E, então, esse eu não empresto, não quero que vocês tenham contato com ele, mas esses aqui, sim. Esses aqui, eu teria o maior prazer de lhes emprestar. Gostaria que vocês adquirissem esses livros. História da Vida, Porque Creio, que é o título dessa mensagem, né? É um livro em que eu entrevistei 12 pesquisadores criacionistas para provar para as pessoas que existem, sim, bons cientistas que creem na criação de Deus. Não foram só os antigos, como Isaac Newton, Copérnico, Galileu. Tem boas pessoas pesquisando hoje, cientistas, que continuam crendo em Deus, o que mostra que é possível conciliar ciência e religião, sim, perfeitamente. Então, esses aqui eu recomendo. Aquele outro deixa para lá, faz parte de um passado já enterrado, né? Além de ter sido evolucionista, eu fui também adepto de uma teologia católica chamada Teologia da Libertação. Na época eu não tinha muita noção disso, era bem jovem, né? Com 15 anos eu tive uma espécie de despertamento no meio católico. Dos 15 aos 18 eu fui bem envolvido com a Igreja Católica. Depois eu tive uma fase assim meio de descrença, de ceticismo. Mas enquanto eu estava envolvido lá, essa era a teologia que nos norteava, né? E o Leonardo Boff, na época, era um frei, esse aí na tela, era o grande mentor, né, no Brasil dessa teologia, que hoje eu sei, na verdade, é um tipo de marxismo cristianizado, né? Um cristianismo marxizado. Os temas eram muito voltados para o aspecto social, trabalho, política. Falava-se pouco na Bíblia, na verdade. Usava-se algumas passagens só para defender uma teologia que, na verdade, é totalmente liberal, nem aceita a Bíblia como palavra inspirada de Deus, assim, dessa forma, né? Bem complicado. A maior parte dos meus amigos dessa época tornaram-se ateus, né? Porque é isso que causa essas teologias liberais quando a pessoa não entende o que está por trás disso, né? Elas acabam se envolvendo tanto com política e movimentos sociais que acabam esquecendo de Deus e de que a única esperança para o mundo, na verdade, é a volta de Jesus. Eu não sabia disso. Eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus. Eu era uma pessoa bem envolvida com a Igreja Católica, né? Não se falava disso. Falava-se que nós tínhamos que mudar o mundo, promover uma revolução social, né? Essas eram as palavras de ordem, bem como um socialista pensa, né? E hoje eu entendo que, obviamente, que nós temos que ajudar as pessoas que precisam, os necessitados, temos que lutar contra coisas horríveis como o racismo, contra as injustiças, né? E outras coisas, desigualdades, enfim, mas entender que a única solução definitiva para este mundo é a volta de Jesus. Nós não podemos salvar esse planeta porque ele está com os dias contados. Hoje eu sei disso, na época eu não sabia. E por isso que muitas pessoas se frustram e acabam largando tudo, porque elas, por mais que lutem, não conseguem ver mudanças, porque a mudança real, ela só acontece quando o coração é transformado. Não adianta você, por exemplo, eleger homens que parecem tão bons, quando eles tomam o poder, geralmente eles se transformam, né? E se tornam corruptos. Por quê? Porque o coração é corrupto. A verdadeira revolução que deve acontecer é a do coração, é a conversão. Quando as pessoas se convertem, tudo muda, a perspectiva muda. E a gente entende, então, que realmente a única solução é a volta de Jesus. Na época eu não sabia disso. Então eu era um evolucionista, um marxista, e essas ideologias não me davam sentido para a vida. Essa foto aí é da Praia do Rincão. Eu acho que o pastor Fabrício conhece, né? É uma praia que fica próxima da minha cidade natal, Criciúma. Não é das mais bonitas lá de Santa Catarina, mas ela tem uma orla bem longa, assim, em linha reta, é boa para caminhadas. E eu, adolescente, muitas vezes ia caminhar nessa praia aí. Meus pais sempre veranearam ali sempre passavam ali o verão, né, nessa praia. E eu gostava de caminhar, correr nessa praia. Eu me lembro muito bem que muitas vezes eu me deitava ali na areia, na hora do pôr do sol, ficava olhando para o céu, esperando as estrelas aparecerem lá no céu. E eu pensava coisas como: de onde veio tudo isso? Eu não tinha respostas para essa pergunta. Por mais que eu fosse um rapaz nessa época religioso, não tinha respostas. Eu voltava para os meus livros lá que eu costumava ler, e eles diziam que o universo tinha surgido com uma grande explosão. Hoje eu sei que isso é um conceito equivocado, mas enfim, na época eu entendia assim: uma grande explosão deu origem ao universo. A vida surgiu,
casualmente neste planetinha perdido no espaço? Outra pergunta que me esquentava os neurônios: para onde vai tudo isso, né? Qual o destino desse universo? E os livros que eu lia, documentários que eu assistia, diziam que um dia o universo iria desaparecer, simplesmente, porque toda a energia disponível no universo iria ser consumida e não haveria mais energia para as estrelas queimarem e não haveria mais vida. Ou seja, a vida surgiu do nada e iria terminar em nada. De que adiantava se esforçar tanto, né? Lutar tanto por certas coisas, e a vida não tinha sentido? Adolescente já tem um monte de preocupações, né? E eu colocava mais essas na minha cabeça. Era triste demais isso. Também não sabia por que estava aqui nesse mundo, qual o sentido da vida, por que existimos, né? Enfim, eu não encontrava respostas, nem na ciência, nem no marxismo, nem na teologia da libertação. Era uma frustração só. E vivia com essas dúvidas, né? Além de tudo isso, eu tive contato na época com uma ideia, né, chamada parapsicologia. Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de ler tudo que chegava até as minhas mãos e não sei como alguém me emprestou livros de parapsicologia. E de alguma forma aquilo me pareceu assim interessante, científico. Eu não aceitava coisas pseudocientíficas como astrologia, coisas ligadas ao espiritismo, espiritualismo, porque eu já tinha uma mentalidade mais científica, então não aceitava essas pseudociências. Mas essa coisa aí de parapsicologia me pareceu coerente, me pareceu interessante. E comecei a ler sobre isso, participei de alguns cursos, estava enveredando para esse lado. E eu creio que nesse momento Deus olhou com misericórdia para mim e disse: agora esse menino está indo longe demais. Nós temos que colocar um freio nessas buscas dele. E foi então que no ensino médio, foi aí que foi meu ponto da virada. Eu então me matriculei no curso de Química, uma escola técnica lá em Criciúma. Essa é a minha turma, né, de 1989. E nessa turma eu conheci um jovem, está aqui esse loiro, o Vanderlei Ricken, hoje é bibliotecário do nosso internato, lá no Rio Grande do Sul, o IACS. Eu não sabia, mas ele era um adventista do sétimo dia, criacionista. Primeira vez na vida que eu ouvia falar dessas coisas. Aliás, achei bem estranho o nome até, adventista do sétimo dia, que negócio é esse? Hoje eu sei que é um nome bastante especial, né? Que resume a nossa fé, logo de cara. Mas na época achei realmente um nome bem estranho. E criacionismo, que negócio é esse? Bem, o Vanderlei representou um desafio na minha vida, porque ele me fazia perguntas para as quais eu não tinha respostas, né? E nós nos tornamos amigos e conversávamos muito. Ele me ofereceu um estudo bíblico do Apocalipse. De início eu não aceitei, porque eu tinha preconceito com crentes, né, com evangélicos. Eu era um católico praticante, lembra? Então eu tinha assim muito preconceito com essas coisas, mas eu tinha curiosidade de saber sobre o Apocalipse. Até porque a minha geração passou pela Guerra Fria. Alguns aí devem se lembrar disso também. E eu lembro que quando eu era bem novinho, acho que tinha lá meus 11, 12 anos, eu me reunia com um grupo de colegas na biblioteca da escola e nós estudávamos a Bíblia. Olha só que interessante. 12 anos, 11 anos. Pegávamos ali o Apocalipse e tentávamos entender, porque tínhamos medo que o mundo ia acabar com uma guerra atômica, né? E queríamos saber o que ia acontecer no futuro. Só que não tínhamos ajuda de ninguém, sozinhos. Aí um pesquisava sobre bombas nucleares, outro pesquisava um pouquinho sobre política, e acabamos descobrindo que a bomba atômica era besta. Olha que coisa. Porque o míssil tem lá o poder na cauda e na ogiva, na cabeça. E a Bíblia diz que a besta tem poder na cauda e na cabeça. E a gente pensava, isso é a besta então. E achávamos que Ronald Reagan, né, presidente americano da época, era besta também, porque o nome dele dava 666. O Ronald tem um outro nome no meio que eu sempre esqueço, e Reagan dá 666, né, 6 letras. E eu saía pregando para meus parentes essas coisas. Dizia para meus tios e primos, né, olha, temos que nos preparar porque a besta do Apocalipse é o míssil nuclear. E eu falava sobre isso e os meus parentes diziam, esse rapaz tem que ser padre, porque ele sabe tudo de Bíblia. Eu não sabia nada, mas eu queria saber. Ficou esse desejo no meu coração. E aí, anos depois, quando eu conheço um adventista que me provoca dizendo, você quer conhecer o Apocalipse? Gente, eu queria conhecer, mas o preconceito me falava alto. E eu perguntei, como é isso? Ele disse, eu vou na sua casa e a gente pode estudar juntos aqui umas guias de estudo. Na época era o Seminário Revelações do Apocalipse. Eu lembro muito bem desse estudo. E eu disse assim, não, lá em casa você não vai. Você me entrega essas folhinhas aí, eu vou estudar com a minha Bíblia Paulinas, católica. Se der certo aqui, eu aceito. Se não, a gente para por aqui mesmo. E foi assim que eu comecei a estudar a Bíblia. Pegava aquelas folhinhas, aquelas guias de estudo, levava para casa, abria minha Bíblia lá no meu quarto sozinho e o Espírito Santo fazendo a obra poderosa dele em minha mente. Eu tinha lá meus 17 anos.
E cada vez que eu estudava, eu caía do cavalo, porque eu queria mostrar que o Vanderlei estava errado. E eu percebia que eu estava equivocado. Mas o mais lindo, irmão, foi perceber que as minhas perguntas, aquelas da praia e outras mais, estavam sendo respondidas por Deus. Eu descobri que eu não tinha sido um acidente cósmico, eu tinha sido criado por Deus. O texto que mais mexeu comigo foi Apocalipse 14, né? Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, né? E adorar aquele que fez. Eu descobri que eu tinha sido criado por Deus e isso fez todo sentido para mim, me deu sentido para viver. Eu descobri qual era o destino da humanidade, a volta de Jesus e por que eu estava aqui. Então, no dia 28 de dezembro, eu vou resumir aqui o processo, porque foi um longo e difícil processo de quase 3 anos de estudos, muitas dúvidas, muitas lutas, mas finalmente eu me rendi a Deus, ao Espírito Santo, e em 91, dezembro de 91, no finalzinho do ano, eu fui batizado na Igreja Central de Criciúma. Aí está o dia do meu batismo, uma decisão de que eu nunca me arrependi e foi a mais importante da minha vida. Se tem alguém me ouvindo agora, nesse momento, que ainda não foi batizado, eu recomendo, viu? Peça o batismo logo, estude a palavra de Deus e tome essa decisão. É a coisa mais linda que a gente pode fazer, uma experiência magnífica, linda demais, né? Bom, eu vou agora para compartilhar com vocês, no tempo que me resta, os principais argumentos, então, que me convenceram a abraçar o criacionismo e abandonar o evolucionismo. Lá em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, eu não vou ler o texto, nosso tempo corre, mas você pode conferir depois, Paulo fala de design inteligente. Olha que interessante. Claro que ele não tinha esses termos para usar naquele tempo, né? Mas o conceito é esse. Paulo diz que Deus se revela por meio das coisas que ele criou. Na verdade, é uma investigação das digitais do Criador. Quando a gente vai à natureza e pesquisa, né, as obras criadas, estamos ali investigando as digitais de Deus, a assinatura do grande artista, né, na criação. Eu acho muito interessante esse texto aqui de Paulo, Romanos 1, 19, esses 2 versos, né, do capítulo 1. Então aqui nós podemos tratar daquilo que chamamos na teologia de revelação natural. Deus se revela por meio das coisas criadas, da natureza, o universo mesmo, né, finamente ajustado, com leis constantes e parâmetros muito precisos, de forma que se esses parâmetros mudassem minimamente, a realidade que nos rodeia desandaria, né? Nós morreríamos, simplesmente. Isso é muito interessante. Aliás, até os evolucionistas admitem esse tipo de coisa. Por exemplo, eu vou citar aqui para vocês um parágrafo de uma edição especial da revista super interessante, uma revista ateia, né? Evolucionista, acho que vocês devem conhecer aí, os que pelo menos viveram no Brasil um bom tempo, sabem que essa revista, quando fala de Deus, de Bíblia, sempre detonando, né? Sempre criticando. Mas nessa edição aqui eles se depararam com uma verdade tremenda e não tiveram como evitá-la. Eu vou ler para vocês o parágrafo. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Se a gravidade fosse mais fraca, não seria capaz de agregar a massa em estrelas e a atração mútua entre elétrons e prótons. Se fosse diferente do que não existiriam átomos estáveis, ou seja, nós desapareceríamos. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um lugar habitável. A pergunta que não quer calar, eles fazem a pergunta, olha só, quem ou o que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Olha que pergunta importante. Porque se existe uma regulagem, alguém regulou. Se existe um ajuste, alguém ajustou. Se existe uma tunagem, alguém fez esse tipo de regulagem em algum momento. Ou seja, por que estamos aqui? Como esse universo tão ajustado existe? Se ele veio a partir do nada, como dizem alguns, de uma explosão cósmica, né? Então, a pergunta que eles fazem aqui, os jornalistas nessa matéria, é a pergunta mais importante de todas, mas vocês acham que eles tentam respondê-la no parágrafo seguinte? Não. Infelizmente, eles mudam de assunto. Sempre que o ser humano, pelo menos os incrédulos, teimosos, né, começam a ver Deus abrindo a porta, eles põem o pé, porque não querem se comprometer com o Criador. Essa é a verdade. Eles poderiam aqui, é como disse Winston Churchill, né, o grande estadista aí inglês, né, grande figura da Segunda Guerra Mundial lá, e que levou a Inglaterra à vitória, né. Algumas pessoas tropeçam na verdade, se levantam e fazem de conta que nada aconteceu. É o caso aqui.
Tropeçaram na grande verdade de que existe um Criador, mas evitaram as conclusões a que poderiam chegar refletindo sobre isso. Então, mesmo os que não creem, admitem. Alguma coisa está por trás disso. Porque esse universo é muito bem planejado para conter vida. Eu vou mostrar para vocês aqui uma animação em 3D, porque nós podemos ver a mão de Deus não só no macro, no grande, no universo, mas também no micro. E aqui nós vamos entrar numa célula, rapidamente aqui, ó. Estou estudando agora a biologia molecular, né, como foi dito na apresentação, e tenho ficado maravilhado cada vez mais à medida que eu estudo a vida. Aqui está a mitocôndria, uma fábrica de energia dentro das células. Ali estão quinesinas, eu vou mostrar depois uma animação um pouco melhor delas, caminhando nos microtúbulos. E dentro da célula, o grande software chamado DNA, né? A informação que compõe a vida. Você é uma infinidade de informação genética. Nós temos muito, muito mais informação do que qualquer computador na Terra. Não tem nem como comparar isso, né? E as pessoas, quando veem um computador, acham uma maravilha, ficam maravilhadas, né, com aqueles que criaram isso. Mas esquecem de que quem criou o computador foi o ser humano, que tem muito mais informação e complexidade contida em si mesmo. Nós carregamos as digitais do Criador, né? E aqui eu vou mostrar, então, um detalhe ali, que passou rápido naquela animação, que é um robô molecular, um robozinho molecular chamado quinesina, que transporta ali, ó, transportando uma vesícula nas costas e literalmente caminhando sobre os microtúbulos da célula. Estão percebendo? Esses microtúbulos são é o esqueletinho da célula. A quinesina caminha ali, ó, é um motor proteico, tá? Isso é incrível, né? E são descobertas recentes, porque não tínhamos acesso a esse mundo, esse universo microscópico da célula. Darwin não tinha nem ideia do que fosse isso. Eu acho que se Darwin vivesse hoje, ele nem seria darwinista, tivesse acesso a essas coisas, né? Bem, o fato é que nós temos trilhões e trilhões de células, ok? E dentro de cada célula existem milhares de quinesinas. Então calcule quantas quinesinas você tem nesse momento funcionando dentro de você, para que você possa funcionar, existir e viver. Agora, alguém aí está consciente disso? Está gerenciando esse funcionamento todo? Quinesina do dedinho do pé carrega essa vesícula para o lado esquerdo da célula. Você não está gerenciando sequer a sua digestão. Se você comeu alguma coisa já de manhã, está acontecendo um processo de quebra de nutrientes automaticamente. Você não está nem pensando nos batimentos cardíacos. Ou alguém está preocupado com isso agora e bate o coração, não para. Eu quero prestar atenção na palestra, mas eu quero que o coração não pare. Ninguém está pensando nisso. Por quê? Olha que interessante. Tem um cientista evolucionista, não é nem cristão criacionista, o Leonard Mlodinow, grande amigo do falecido Stephen Hawking, escreveu esse livro aí, o Subliminar. E nesse livro ele diz que 70% do processamento cerebral acontece de forma automatizada. Ou seja, a gente dorme e continua funcionando automaticamente. Graças a Deus. 30% mais ou menos ficam livres aí para você pensar, sonhar, amar, prestar atenção aqui nessa palestra, né? Então, 70% do funcionamento cerebral administra coisas como a digestão, as quinesinas, o batimento cardíaco, a medição da temperatura do ar. Você já percebeu? Você está medindo aí a temperatura do ar automaticamente. E nem se dá conta disso, você tem muitos sensores espalhados pela pele. Você está medindo a textura da cadeira ou do sofá em que você está sentado, da cama, né? Automaticamente pelos sensores na sua pele, de tato. Você está ouvindo a minha voz e processando essa informação. Você está olhando para a tela e enxergando cores, comprimentos de onda, e o cérebro está decodificando tudo isso. Os neurônios especializados estão dizendo o seguinte, ó, isso ali é vermelho, isso aqui é azul, mas as cores não existem, são só comprimentos de onda, são energia eletromagnética. E o cérebro, maravilhosamente projetado por Deus, é quem decodifica tudo isso, essas ondas sonoras, luminosas, e diz para nós que o mundo é lindo, que o mundo tem cores, que o mundo tem perspectiva, tem volume. Isso tudo acontece lá dentro do nosso cérebro. Nós somos criados para decodificar o mundo que nos rodeia. Estamos relacionados, interrelacionados com o mundo que nos rodeia. Isso é maravilha da criação de Deus. Vocês devem ter acompanhado, eu vi ao vivo, né? Eu sou apaixonado por essas questões de espaço, viagens espaciais, né? E sempre que vou a algum lugar diferente, eu visito os museus aeroespaciais. Estive na NASA 2 vezes, foi muito instrutivo. E aqui, no dia 6 de fevereiro de 2018, foi o lançamento do Tesla, do Falcon Heavy, que levava a bordo um Tesla. Já vou mostrar a foto para vocês. O Falcon Heavy, lá do Elon Musk, é o foguete que
inventado pelo ser humano, né, que mais tem capacidade de carga, transporte de carga. E aí fizeram o lançamento com toda a pompa, né, e marketing. Lógico que a empresa do Elon Musk é uma empresa particular, precisa vender, né, alugar foguetes, assim, é um ramo de atividades dele. Então lançou para o espaço esse foguete, provando que ele poderia fazer parcerias com a NASA e levando cargas para o espaço, para a estação espacial. Mas como o camarada é muito bom em marketing, em vez de colocar um bloco de cimento dentro da cúpula, que é o que eles fazem geralmente para testar a capacidade de carga, ele colocou um carro, colocou um Tesla Roadster, tá aí o carro. Ele é rico, né? É muito rico, ele pode fazer isso, jogar um carro fora, né? Ele colocou um Tesla aí dentro, com câmeras posicionadas na frente, lateralmente, e um boneco ali, ó, que faz o papel do astronauta. Olha a terrinha plana lá atrás. Tem uns aí que hoje em dia acreditam nessas coisas, né? A Terra tá lá, o globo terrestre. Enfim, esse carro está indo para Marte, direção a Marte, né? Está longe daqui já. E foi um grande feito, naturalmente, né? E Musk está ganhando muito dinheiro com esse tipo de coisa, alugando seus foguetes para lançamentos. Uma coisa interessante que pouca gente soube, né? Que a mídia não divulgou muito, enfim, é que dentro do carro do Tesla, do Musk, né? Ainda está lá, uma plaquinha com essa inscrição ali, estão vendo? Made on Earth by Humans. Qual foi a intenção do Musk em mandar que colocasse a frase feito na Terra por humanos dentro do carro? O que vocês acham? Para que fazer isso? É porque o Musk acredita em extraterrestres. Simples, né? Então, qual é a intenção dele? Ele entende que se algum dia ETs inteligentes pegarem esse carro, encontrarem a plaquinha e lerem isso aí, claro, eles terão que conhecer o inglês, né, para começar, né? Não sei se ET sabe ler inglês, mas enfim, né? Eles vão ler essa frase, decodificá-la e vão descobrir que o carro foi feito por seres humanos, por pessoas inteligentes. Mas eu pergunto, precisaria colocar uma frase dessa para olhar um carro e dizer que foi feito por alguém? Eu não preciso nem pegar um Tesla, vou pegar um Uno. Olha, lembra do Uno, né? O Uninho, carrinho popular aqui do Brasil, né? Um Uno antigo aí, ó. Desmonta esse carro, analisa suas peças interconectadas, seus sistemas. Você só vai ver design inteligente o tempo todo, porque tudo foi feito para funcionar de um jeito integrado, né? Se há um projeto, existe um projetista. Não precisava nem dizer que o Tesla foi feito por alguém. Qualquer ET inteligente, né, que se deparasse com aquele carro já concluiria: isso aqui é um projeto. Portanto, alguém fez e jogou para o espaço, né? Veja, e quando a gente contempla, por exemplo, um diagrama, um esquema como esse aqui, ó. Sabe o que é isso? Esse é o mapa metabólico humano. Os médicos, os bioquímicos estudam esse mapa. Ele descreve boa parte das reações bioquímicas que acontecem dentro do nosso corpo o tempo todo. Nosso metabolismo, as transformações bioquímicas, né? Se o carro desmontado te revela design inteligente, o que dizer, então, desse projeto? Somos nós aí, ó, descritos quimicamente. Então, em qualquer parte para onde você olhar no seu corpo, né, você vai ver evidências de design inteligente, de complexidade irredutível, de projeto, de fabricação. Não precisa nem escrever ali, ó, feito por Deus, né? Porque está escrito em cada célula, em cada órgão, em cada tecido, nós temos a marca de Deus. Bem, a outra linha argumentativa que Deus usou para me convencer de que o criacionismo é o caminho lógico foi a revelação especial. Nós temos a revelação natural, que é a natureza, né, o universo que nos rodeia. Vemos as marcas de Deus em todo canto, é só abrir bem os olhos, despir-nos do preconceito. Mas, graças a Deus, temos também a revelação especial. Porque a natureza, se a gente pensar bem, ela contém uma mensagem, sim, mas às vezes um pouco truncada. Porque, graças ao pecado, infelizmente, quando a gente contempla a beleza de uma rosa, abaixo dela tem espinhos, né? Nós temos vida, sim, temos complexidade, temos coisas maravilhosas, mas também temos a morte, temos a doença, temos folhas que secam. E aí, quando analisamos apenas a revelação natural, a natureza que nos rodeia, a gente entende que, sim, alguém deve ter criado, mas será que esse alguém é tão bom assim? Porque ele criou a vida e a morte. Ele criou a saúde e a doença. Ele criou predação, animais que têm que comer outros para sobreviver. Como assim? Que Deus é esse? Aí Deus, ele precisou revelar de modo mais claro coisas como o grande conflito, o pecado,
a existência do mal, para que nós entendêssemos que, ok, agora eu compreendo, que a natureza revela Deus, mas os aspectos ruins da natureza revelam que houve um conflito e que um dia Deus vai restaurar tudo isso que foi estragado, não por ele, mas pelo pecado. Essas verdades nos vêm da palavra de Deus. Em João 17:17, Jesus diz assim: conhecerão a verdade, melhor dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus afirma categoricamente que a Bíblia é a verdade, e não tem como ser diferente, porque a Bíblia revela Jesus, e Jesus é a verdade. Agora, será que a Bíblia é tão confiável assim? Essa é a pergunta 2, né? Primeira pergunta é, será que Deus existe? O universo revela que sim. A vida revela que sim. O design que nos rodeia revela que sim. Agora, Deus se revela na Bíblia. Ok, mas será que ela é confiável? Vamos lá? Essa pergunta merece resposta e nós podemos usar, por exemplo, a arqueologia para demonstrar que a Bíblia é realmente confiável, pelo menos do ponto de vista histórico. Eu vou citar aqui rapidamente algumas descobertas fantásticas feitas pelos arqueólogos. Tem muitas, né? Depois eu vou citar aqui uma área do meu blog em que eu coloco várias dessas descobertas. Só para a gente comparar aqui. A vida de Alexandre o Grande, ela começou a ser escrita lá mais ou menos 300 e poucos anos depois da morte dele. Olha o quanto tempo se passou para que os historiadores começassem a registrar os feitos e a vida de Alexandre. Curiosamente, ninguém duvida que ele tenha existido, não é verdade? Só que foram séculos depois da morte dele que essa história começou a ser redigida. Sabe-se lá se é assim mesmo, né? Quanta desinformação pode ter acontecido nesse processo e tudo mais. Agora, a Bíblia e o relato da ressurreição, a vida de Jesus começou a ser registrada pelos apóstolos, né? Aqui nesse livro maravilhoso, cerca de 30 anos depois, só, né? Depois de que os fatos aconteceram. Ou seja, havia muitas testemunhas oculares vivas ainda nesse momento. Aliás, pessoas que são citadas na Bíblia como Nicodemos, José de Arimateia, Herodes e outros, que, se fosse uma mentira, diriam o seguinte: tira o meu nome dessa história, porque é tudo mentira. Nicodemos e Herodes e José de Arimateia, que eram influentes na sociedade daquela época, eram membros do Sinédrio, vocês acham que eles iriam permitir que o nome deles ficasse nesse livro mentiroso? Iam processar os autores, na verdade. Herodes e outros, né, personagens que participaram da morte de Jesus poderiam provar que o cristianismo é uma mentira facilmente. Era só mostrar o túmulo e o corpo dentro do túmulo. Mas não puderam fazer isso por quê? Porque foi uma verdade incontestável, registrada quando ainda havia testemunhas oculares vivas, ok? Tiveram que inventar uma mentira tão esfarrapada de que alguns maltrapilhos judeus, desarmados, venceram uma tropa romana, romperam o lacre da pedra, moveram a pedra e roubaram o corpo. Olha que história ridícula. Mas tiveram que inventar essa história para tentar mascarar o fato de que Jesus havia ressuscitado. Mas não conseguiram, porque a ressurreição de Cristo causou uma revolução naquele momento. Os discípulos estavam com medo, estavam temerosos de perder a vida, e de repente, o que aconteceu com eles? Todos eles se encheram de coragem, todos eles disseram: olha, pode me matar que eu não estou nem aí. Por quê? Porque eles contemplaram Jesus vivo. Era tudo verdade. E cada vez que eles oravam ao céu, eles sabiam que lá estava Jesus no santuário celestial, o Jesus de verdade, com quem haviam convivido, em quem haviam tocado, com quem haviam comido, né? Eles sabiam que Jesus é real. É a mesma convicção que nós temos que ter também, irmãos. Toda vez que oramos a Deus, toda vez que nos dirigimos ao santuário celestial, ter a certeza de que lá está um Deus real e um Jesus de carne e osso, porque ele manteve seu corpo humano porque nos ama. Então, essas convicções nós temos que ter também, porque quando chegar a perseguição, por exemplo, o que importa se vão me prender ou me matar, ou se eu terei que fugir para algum lugar, né? O Deus Criador do universo vai estar conosco, como está agora também. Essa convicção tem que ser a nossa também, não só dos discípulos. E a história que eles registraram é real, Jesus está vivo. Só 30, 20 anos depois, os eventos foram registrados e não foram contraditados, ou contraditos, né? Não puderam contradizer os eventos porque eles são verdadeiros. Aqui é uma reportagem um pouco longa, não vou exibir porque o tempo corre, mas recentemente foi divulgado no Fantástico, inclusive, um programa dominical aqui do Brasil, né, da TV Globo, uma reportagem aí sobre o Anel de Pilatos. Sabiam que existe o Anel de Pilatos? Né? E eles concluem, mesmo aqueles que não creem na inspiração bíblica, que é o Anel de Pôncio Pilatos. Né? E aqui nessa reportagem mostra os pesquisadores, arqueólogos que fizeram essa descoberta. Gente, tem tanta coisa, né? O Palácio da Rainha de Sabá foi descoberto na Etiópia,
O palácio do rei Davi, que os críticos diziam que não tinha existido, existe em Jerusalém, estão escavando nesse momento esse palácio, ok? O sinete real de Jezabel foi descoberto, tantas coisas. Se um dia vocês puderem, se não fizeram ainda, visitem o Museu Britânico aí em Londres. Eu estive lá, passei lá um dia, e é pouco, né? Um dia é pouco. Mas ali tem várias e várias descobertas que respaldam a historicidade da Bíblia. Não percam essa oportunidade quando reabrirem os museus, né? Se você não conhece, vá lá, você precisa ir lá. Lá tem a Pedra de Roseta, lá tem o cilindro de Ciro, os tabletes, né, lá que registram a criação do mundo em 7 etapas, igualzinho à Bíblia. Tem muita coisa interessante lá. Tem a descrição da tomada de Laquis por Senaqueribe, e não tem, obviamente, a de Jerusalém, porque ele não conseguiu, ele foi frustrado lá pelos anjos de Deus, né? Tem muita coisa importante nesse museu que registra, que confirma a historicidade da Bíblia. Em meu blog criacionismo.com.br tem uma seção chamada Arqueologia. Então, quando você quiser pesquisar alguma coisa sobre achados arqueológicos que confirmam o pano de fundo histórico da Bíblia, eu te convido a ir ao meu blog e acessar esse conteúdo aí, tá bom? Pena que o tempo aqui não dá para a gente falar mais sobre arqueologia, que são coisas assim maravilhosas realmente. Eu quero agora falar do futuro. Passado, nós temos comprovações arqueológicas. No futuro, nós temos o cumprimento profético. Toda profecia cumprida é uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Daniel 2, por exemplo, né, que nós conhecemos tão bem, que coisa fantástica você vê a história do mundo perfeitamente registrada num capítulo da Bíblia, em detalhes ali, né? Inclusive a configuração atual da Europa, né? Toda fragmentada como é aí, né? Olha o Brexit, né? A Inglaterra não se uniu, não dá. Tentaram, né? Hitler tentou, Napoleão tentou, vários tentaram. Hoje tentam, mas não dá para formar mais esse bloco. Por quê? Porque é barro com ferro, né? É barro com ferro. Vai ser assim até a volta de Jesus, a pedra que vem do céu. Essa profecia aqui, para citar apenas mais uma, porque são várias, né? É fantástica e eu cito porque ela tem relação também com o Museu Britânico aí. Isaías 44, 28 diz: Ciro é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados seus alicerces. Ok, Isaías disse que Ciro seria o libertador de Israel. O que importa isso? O importante disso aqui é que essa profecia foi escrita 200 anos antes de Ciro nascer. O nome dele já estava na Bíblia, 200 anos antes dele nascer. Não tem profeta Nostradamus ou que seja que consegue profetizar as coisas com essa precisão, porque o diabo não consegue prever. Ele chuta, ele faz algumas estimativas. Agora, Deus é o único que conhece o futuro. E por isso ele pode dizer, olha, o nome do libertador daqui a 200 anos será Ciro. Tanto é que quando leram isso para Ciro, ele ficou impressionado. E ele fez exatamente o que estava na profecia, libertou o povo de Israel. E registrou isso num cilindro. E você precisa conhecer de perto isso aí, viu? Quando eu vi ali pertinho, fiquei emocionado. Descoberto nas ruínas de Babilônia, né, em 1879. Esse cilindro, lá do ano 539 a.C., diz o seguinte, a mando de Ciro. Eu, Ciro, devolvi para esses santuários, inclusive de Jerusalém, né, que se encontram do outro lado do rio Tigre, lá em Jerusalém, portanto, entre outros, e que se encontram em ruínas por um longo período. As imagens, no caso de Israel não tinha imagens, outros santuários de pagãos tinha, né? As imagens, os utensílios, enfim, que costumavam habitar neles, e os estabeleci como santuários permanentes. Eu também juntei todos os seus habitantes e os fiz retornar para suas habitações. Gente, presta atenção no que está acontecendo aqui. Você tem uma profecia feita 200 anos antes, você tem o rei lendo essa profecia e ficando impressionado, o rei cumprindo aquilo que está na profecia e registrando num documento histórico extra-bíblico exatamente o que a Bíblia disse que aconteceria. Como você vai dizer que a Bíblia não é confiável? Eu poderia falar aqui sobre os manuscritos do Mar Morto também, mas não tenho tempo, né? Que confirmaram o fato de que a Bíblia passou pelos séculos e séculos de cópias sem alterações em sua mensagem, mas eu preciso caminhar para o fim, né? Isso aqui daria para fazer uma semana de oração, cada tópico desses, com certeza, mas eu tentei condensar aqui numa única apresentação. Eu fico, então, com um último argumento que confirma que a Bíblia é a palavra de Deus, o seu poder transformador de vidas. Eu que estou falando para vocês sou uma evidência viva de que a palavra de Deus é poderosa. E eu tenho certeza que aí nesse grupo agora, aqueles que estão comigo aqui nessa reunião, né, com certeza poderiam contar muitas e muitas histórias
do poder transformador da palavra de Deus e do Espírito Santo que inspirou essa palavra. Eu conheço muita gente, eu conheço, por exemplo, eu não vou ter tempo de contar a história, mas ele é catarinense também, era bandido, ficou preso aqui em várias prisões e penitenciárias, e um dia no massacre do Carandiru, vocês devem conhecer, lembrar dessa história, né? 300 presos foram mortos numa invasão, numa rebelião lá em São Paulo, e esse presidiário estava lá nessa rebelião, e ele se escondeu debaixo de uma máquina e pediu a Deus, nem cria em Deus, mas naquele momento ele falou assim: Deus, se tu existe mesmo e me livrar dessa, eu prometo que eu vou mudar de vida, eu vou te buscar. E ele sobreviveu. E para resumir a história, recebeu estudos bíblicos de uma irmã adventista que visitava aquele presídio, ele se converteu, criou uma igreja no presídio, foi libertado por um milagre e hoje é um enfermeiro no Hospital Adventista de São Paulo, um homem de Deus, um homem manso, tem uma família linda. Eu pergunto, como isso é possível? Ontem na live tivemos o testemunho de uma irmã que foi prostituta e diz ali que Deus transformou a minha vida, hoje eu sou outra pessoa. Como que isso é possível? Somente lendo um livro. Eu nunca vi ninguém mudar de vida lendo O Capital de Karl Marx. Nunca vi alguém mudar o coração lendo o Origem das Espécies de Charles Darwin. No máximo adquire algum conhecimento, às vezes útil, outras vezes destrutivo, né? Mas quando a pessoa lê a Bíblia, coisas começam a acontecer, transformações começam a acontecer no caráter, na vida, na mente, no coração. Eu vivi isso. Eu era leitor de livros de ficção científica, histórias em quadrinhos. Quando eu entendi que a Bíblia é a carta de amor de Deus, não foi fácil começar a gostar da Bíblia. Ela é um livro difícil, né? É um texto antigo. Mas quando eu entendi que é a palavra de Deus, onde Deus se revela, eu clamei a Deus: Senhor, me ajuda a gostar do teu livro, me ajuda a amar a tua palavra. E Deus fez a transformação. Hoje eu não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. E eu recebo dela o poder que vem de Deus, do Espírito Santo, né? E isso para mim é como um alimento diário. Não dá para viver sem. Eu quero desafiar vocês também a dedicarem mais tempo à Bíblia, lerem todos os dias, que seja um capítulo, como no projeto Reavivados por Sua Palavra. Eu vou mandar aí para o pastor Fabrício um link para um grupo que eu criei no Telegram. Tenho também no WhatsApp, grupos em que eu compartilho todos os dias conteúdos do Reavivados por Sua Palavra. Então, se vocês quiserem participar, eu mandarei o link de acesso, tá bom? Todos os dias eu coloco lá uma arte, alguns resumos do capítulo que eu li, um áudio também com uma pequena reflexão ali de 2, 3 minutinhos, tá bom? Espero que vocês gostem desse material e que ajude, que estimule vocês a estudar a Bíblia. Podem compartilhar com outras pessoas também esse link de acesso, fiquem à vontade. No Telegram não tem limite, né, de pessoas ali no grupo. É isso, irmãos. Eu cito apenas mais uma revelação, porque não poderia ficar sem essa, né? Nós tivemos aqui, então, entendemos a revelação especial, a revelação natural de Deus. Deus se revela pela natureza, pelo universo, pela vida, nas células, enfim. A revelação especial, Deus se revela de modo muito claro na Bíblia. A Bíblia é imprescindível para entender as coisas que a natureza não revela totalmente. Precisamos ler a Bíblia. Mas tem a revelação pessoal que Deus espera realizar em breve. Quando você lê Apocalipse 21, de 1 a 3 e 22, 3 e 4, você vê que uma das coisas maravilhosas que nos aguardam depois que Jesus voltar é conhecer Deus face a face. Hoje não é possível, nós temos um corpo mortal, pecaminoso. A glória dele seria um fogo consumidor para nós. Mas quando formos transformados na glorificação, nós poderemos contemplar a face do nosso Deus. E a grande promessa que esses textos do Apocalipse trazem é de que Deus vai morar com a gente aqui na Terra. Olha só que honra. Hoje a Terra é um planeta humilhado pelo pecado, mas um dia Deus vai reverter essa humilhação em honra e vai transformar a Terra no céu, porque o céu é onde Deus está. E a Bíblia diz que a cidade santa vai descer aqui na Terra. E Deus, ele habita nessa cidade, é o santuário de Deus que está lá. E nós vamos ser moradores da capital do universo. Que honra, irmãos, né? Que maravilha. E nessa ocasião nós poderemos ver o rosto de Deus. Nós poderemos contemplá-lo claramente, não mais de modo indireto. Portanto, nos preparemos para esse encontro. Ele se aproxima. Em breve nós vamos conhecer o nosso Deus de forma plena. E eu quero estar pronto para esse dia. E eu pergunto, você também quer? Você quer se preparar para encontrar Jesus quando ele voltar nas nuvens dos céus? Eu, pela fé, posso ver as mãos levantadas aí, né? Eu espero que todos aqui tomemos a decisão de estar preparados para um dia ter a revelação total do nosso Deus. Espero que o meu testemunho seja de alguma forma útil para vocês. Espero que
vocês tenham se sentido motivados também a ter uma experiência real com Deus e buscarem esse Deus que se revela. Ele se revelou para mim. Ele tem se revelado a mim todos os dias, quanto mais eu o busco. E essa experiência não é exclusiva minha, nem de outras pessoas só, né? Ela pode ser a sua experiência também. Que vocês sejam abertos, receptivos à atuação do Espírito Santo. E que vocês possam cumprir a missão que Deus confiou a vocês aí na Inglaterra. Eu aqui no Brasil, vocês aí. Aonde quer que Deus mandar vocês irem, vocês possam levar a luz do Evangelho, advertir uma geração para que ela se prepare para a volta de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês e a família de vocês também.